Anubis, o deus egípcio com cabeça de chacal, é frequentemente mencionado simplesmente como deus dos mortos. Embora ele certamente estivesse associado à morte e ao submundo, seu papel era muito mais complexo do que esse título pode sugerir. O papel específico de Anubis estava em constante evolução na religião egípcia. Anubis é mais conhecido hoje não como um deus geral da morte, mas como o deus da mumificação. Ao fazer a primeira múmia real, ele se tornou especialista em preservar os mortos para que pudessem alcançar a vida após a morte, em condições quase intocadas. Sem os serviços e proteção de Anubis, as almas estariam para sempre presas no espaço entre a vida e a morte. Como ele conseguiu esse papel e como ele se encaixa nas crenças mais amplas do Antigo Egito, é uma história que se estende por mais de 3.000 anos de história registrada. Evidências arqueológicas mostram que Anubis foi provavelmente um dos primeiros deuses reconhecíveis a surgir no Antigo Egito. Esse período entre 3100 a.C. a 2686 a.C. marcou o início de uma cultura que prosperaria por mais de 3.000 anos. Esculturas da primeira dinastia egípcia mostram um deus com cabeça de chacal, que é quase definitivamente o precursor de Anubis. No Egito, pode-se dizer com quase certeza que essas primeiras imagens de chacais estavam relacionadas à morte. As evidências mostram que, mesmo antes da primeira dinastia, os chacais eram associados aos mortos. Os egípcios pré-dinásticos enterravam seus mortos em covas relativamente rasas à beira do deserto. Lá, eles eram alvos fáceis para necrófagos, incluindo caninos selvagens. A cultura egípcia, no entanto, acreditava que um problema era melhor combatido pela própria força que o causou. Assim, o melhor protetor para os mortos era aquele, na imagem dos animais, que reviravam seus restos mortais. Na época dos gregos, esse deus era conhecido na língua local como Anpu e foi escrito no alfabeto fonético grego como Anubis. O deus com cabeça de chacal existiu durante os 3 milênios da cultura egípcia, o que significa que ele assumiu diferentes papéis e significados ao longo do tempo. Na antiga dinastia, ele era considerado o deus primordial da morte e dos mortos. As evidências de imagens da época mostram que ele era considerado o governante do submundo e o principal guardião dos mortos. Porém, isso não duraria. Como a maioria dos deuses, centenas de anos de mudanças sutis deixaram Anubis reconhecível, mas com um papel e mitologia significativamente diferente do que ele teria na história mais antiga do Egito. À medida que o culto de Osíris se tornava mais central na religião egípcia, o deus passou a ser reverenciado como governante do mundo inferior. Dessa forma, o papel de Anubis como deus dos mortos foi mudado. Sua história foi mudada para fazer parte da nova mitologia, que colocava Osíris e Ísis em papéis centrais. Osíris foi assassinado por seu irmão, Sete, que então usurpou sua posição como rei. Para evitar que Osíris fosse para o submundo, Sete cortou seu corpo em pedaços e os escondeu por todo o Egito. Ísis e sua irmã Néfitis passaram anos procurando os restos mortais de seu marido. Até que fossem reunidos, a alma de Osíris nunca seria capaz de morrer. Depois de juntar todas as peças, eles levaram o corpo para Anubis para ser preparado para o enterro. O deus chacal tinha experiência em lidar com os mortos, mas teria que fazer preparações especiais para o corpo de Osíris. Anubis preparou ervas e encantamentos mágicos para prevenir a decomposição do corpo. Trabalhando com Tofi, o deus dos escribas e do conhecimento, eles mantiveram o corpo de Osíris em um estado irreconhecível do que era antes. Eles fizeram um trabalho tão magistral que Ísis foi capaz de reanimar temporariamente o corpo do seu marido e conceber um filho, Horus, para um dia desafiar Sete como herdeiro legítimo. Horus finalmente retomou o trono, mas o corpo de Osíris ainda não podia ser colocado para descansar. Seu herdeiro teve que construir uma tumba adequada para permitir que ele viajasse com segurança para o submundo. Enquanto a tumba ainda estava em construção, Sete continuou a ameaçar o legado de seu irmão morto. Ele tentou várias vezes roubar o corpo e destruí-lo para evitar que Osíris governasse o mundo inferior. 3 vezes, Sete tentou passar pelos guardas que Anubis designou para proteger o cadáver. Por 2 vezes, ele tentou entrar furtivamente na oficina do embalsamador, se disfarçando do próprio Anubis. Na ocasião em que Sete conseguiu roubar o corpo, Anubis o perseguiu e levou de volta o cadáver,
aprisionando Sete até que Osíris estivesse seguro no submundo. Quando Sete escapou, Anubis o matou para garantir que o deus nunca mais fosse ameaçado. Anubis queimou seu corpo e matou todos os seguidores de Sete, finalmente livrando o Egito das forças do usurpador para sempre. O episódio não apenas incorporou Anubis ao novo culto à morte de Osíris, mas também lhe deu um novo papel na cultura egípcia. Anubis se tornou o deus dos embalsamadores, e com o aumento da prática da mumificação. Ele era o patrono daqueles que preparavam os corpos para a jornada para a vida após a morte, uma prática que era tanto uma tarefa física quanto um ritual religioso. Ele também manteve sua posição de guardião dos mortos, embora tenha assumido um novo significado. Em vez de cuidar daqueles que já estavam no submundo, Anubis protegia aqueles que ainda estavam sendo preparados para fazer a jornada. Muitas tumbas egípcias incluíam orações a Anubis, esculpidas ao redor de suas portas. Os antigos egípcios acreditavam que essas orações em nome dos mortos não apenas protegiam a alma em sua jornada para a vida após a morte, mas também protegiam o túmulo de ser saqueado e danificado. Uma das histórias sobre Anubis que mudou significativamente foi como ele veio a existir. No geral, a religião egípcia parece colocar relativamente pouco ênfase nas origens de seus deuses. A menos que a sucessão fosse um problema, como no caso de Osíris e Horus, essas lendas variam amplamente com o tempo. Elas também variavam por região. Os cultos locais deram aos deuses origens ligadas aos seus centros de adoração, criando muitas tradições concorrentes em todo o Vale do Nilo. Inicialmente, Anubis era o filho mais poderoso de Ra, que mais tarde se tornou poderoso no submundo. Era o principal deus das primeiras dinastias egípcias. Eventualmente, no entanto, outro dos filhos de Ra se tornou mais adorado em todo o Egito. Osíris tornou-se não apenas o arquétipo da realeza, mas também um deus da vida e da morte. Em 2000 a.C., a história do nascimento de Anubis foi mudada para refletir o fato de que ele agora era muito menos poderoso do que Osíris. A história que surgiu nessa época é a história mais conhecida e detalhada de seu nascimento e continuou a ser contada até um século I depois de Cristo, quando Plutarco registrou seus pensamentos sobre a mitologia egípcia. Nessa versão do mito está fortemente implícito que Sete e Néfites eram casados assim como Osíris e Ísis. Embora isso seja sugerido, uma relação entre eles nunca foi esclarecida. Esse mito fez de Anubis o meio-irmão mais velho de Horus. Porém, como Osíris e Néfites não eram casados, Anubis não ameaçou a posição de Horus como herdeiro. Em uma versão alternativa dessa história, Anubis era na verdade filho de Sete, em vez de Osíris. Quando Horus, filho de Osíris com Ísis, recuperou o trono de seu tio, Anubis aceitou sua autoridade e viveu pacificamente sob seu governo. Com o passar do tempo, as histórias de origem de Anubis e dos outros deuses tornaram-se mais variadas em vez de menos. Mitos alternativos posteriores o chamavam de filho da deusa Bastê. Com os muitos papéis que desempenhou ao longo da longa história da mitologia egípcia, Anubis também ficou conhecido por muitos títulos e epítetos. Muitos deles estão registrados em outras línguas, o que nos permite decifrar claramente a linguagem poética e os títulos nobres dados ao deus embalsamador. Outros, escritos apenas em hieróglifos, podem ser discernidos por meio de nosso conhecimento desse sistema. Ao compará-los com outras frases e títulos escritos pictograficamente, os estudiosos podem decifrar seu significado, mesmo que a linguagem falada seja desconhecida. Os nomes de Anubis se referiam ao oeste, onde o sol se põe e deveria marcar o caminho para a terra dos mortos. Outros relembraram as práticas de embalsamamento e mumificação. A referência a Anubis como aquele que come seu pai lembra tanto seu papel como necrófago, como um aspecto terrível do processo de mumificação. Alguns registros dizem que os embalsamadores comiam pequenos pedaços dos órgãos internos do corpo em um ritual de recordação, talvez inspirado nas origens necrófagas de seu deus patrono. Muitos dos nomes do deus também fazem referência ao seu papel dentro do próprio submundo. Quando Anubis não governava mais os mortos, ele se tornou uma figura importante na orientação das almas dos mortos para o outro mundo. O Livro dos Mortos e outros registros especificavam o papel que Anubis desempenhava em guiar os mortos. Um de seus principais papéis
foi o guardião da balança, que pesava os corações dos mortos contra uma pena das asas de Mate, a deusa da verdade. Anubis conduzia cada alma a uma balança, que pesaria o coração da pessoa. Um coração leve significava que a pessoa era digna de seguir sua jornada para Aaru, o paraíso egípcio. Mas um coração que estava pesando com crimes e más ações não poderia seguir em frente na vida após a morte. Essas almas seriam então jogadas para Amite, um monstro quimera aterrorizante, que devorava os corações pesados e destruía para sempre as almas indignas. Nessa tarefa, assim como no embalsamamento, Anubis era auxiliado por Tofi. O escriba com cabeça de Ibis registrava os resultados de cada pesagem e verificava constantemente a precisão da balança. Como a maioria dos deuses egípcios, a iconografia associada a Anubis mudou pouco ao longo dos milênios de história egípcia. Ele foi representado com a cabeça de um chacal em todas as suas imagens. Sua cabeça e o corpo eram pretos, uma cor muito associada à morte. A mudança mais notável na longa história de sua iconografia foi a maneira como seu nome foi escrito em hieróglifos. No início da história, os sinais sonoros que compunham seu nome eram seguidos por um ícone do deus com cabeça de chacal, com um corpo humano sentado com os joelhos puxados para cima. No final do Império Antigo, isso havia mudado para um chacal completo, sentado em uma plataforma alta. A imagem de Anubis era tão consistente que parece que pouco se pode descobrir sobre ela. Pesquisas recentes no campo da biologia mudaram a maneira como olhamos para essa imagem de 5.000 anos. Anubis está associado ao chacal dourado, uma espécie nativa do Oriente Médio e do subcontinente indiano. Geralmente vistos como necrófagos, esses canídeos costumam caçar sozinhos ou em pares ao anoitecer e ao amanhecer. No ano em 2015, pesquisas genéticas mostraram que há centenas de anos chamamos Anubis pelo nome errado. O chacal dourado é, na verdade, mais parente dos lobos da Europa e da Ásia do que os outros chacais da África subsaariana. A espécie foi renomeada como lobo dourado africano em função dessa descoberta. O deus com cabeça de chacal, Anubis, foi associado à morte desde os primeiros dias da cultura egípcia. A forma mais antiga de Anubis era como protetor de túmulos e uma figura importante no panteão do mundo inferior. À medida que o culto a Osíris ganhava poder, entretanto, o papel de Anubis mudaria. Osíris se tornou o rei do submundo e Anubis foi remodelado como deus. Ele preservou e protegeu o corpo para que Osíris pudesse alcançar a vida após a morte com segurança, tornando-se o patrono dos embalsamadores e o criador da mumificação. Enquanto Anubis continuava em seu papel protetor, seu trabalho se tornou mais tangível. Os embalsamadores que preparavam os mortos do Egito o viam como seu antepassado, e tumbas traziam inscrições orando para que Anubis cuidasse dos corpos lá dentro. Ele escoltava almas através do portão entre a vida e a morte e pesava seus corações para determinar quem era digno de seguir em frente. A imagem de Anubis permaneceu estática e consistente ao longo da história egípcia, como era comum na arte e na escrita daquela cultura, mas a sua história mudou significativamente. Anubis nos mostra que a antiga religião egípcia era muito mais mutável do que a continuidade geral da cultura poderia sugerir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!